Queridos, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um que está aqui nessa manhã. Hoje a gente comemora o Dia dos Pais. Eu sempre costumo falar que pai e mãe, todos os dias são o dia deles. Amém, gente? Por algum motivo, talvez mercadologicamente, ou então, enfim, criaram um dia para a gente comemorar. Que bom que nós temos esse dia. Eu quero falar com você hoje sobre pai, um homem valoroso. Diga assim, pai, um homem valoroso. No hebraico, a palavra pai vem das letras Bet e Aleph. Bet quer dizer família, casa, construção. Aleph, a letra Aleph, significa Deus, força, liderança, autoridade. De maneira muito simples, veja no telão o que é pai em hebraico. Quer dizer, alguém que tem força, alguém que tem liderança e alguém que tem autoridade na sua casa. Diga assim, pai tem força, tem liderança e tem autoridade. Pelo menos esta é a visão nevrálgica, central das Sagradas Letras. Existem, obviamente, alguns pais no mundo, que não é o nosso caso aqui em nome de Jesus, que às vezes falta força para esse pai. Às vezes falta para esse pai liderança, ele não lidera a família. Às vezes falta para esse pai autoridade. Mas, biblicamente falando, nós temos esse conceito de pai. Meus irmãos, os pais valorosos são aqueles que protegem por natureza. São aqueles homens guerreiros que batalham diariamente para dar aos seus filhos o que eles têm de melhor. Ser pai é uma jornada que transcende a questão da biologia, que transcende o tangível, o visível. Ser pai é uma missão espiritual, uma responsabilidade que vai além da genética. Oxalá que nós tivéssemos bons exemplos de pai. Oxalá que os nossos avós, bisavós tivessem sido um modelo bíblico de como ser um pai de família. Talvez nós não tivemos isso, mas cabe a nós que estamos aqui nessa manhã, que seguimos a Jesus, a partir de nós é uma nova história. Amém, gente? Diga assim, a partir de mim é uma nova história. Tem muita gente que quer se desculpar. Eu sou assim hoje porque eu não tive pai. Irmãos, eu conheci meu pai, eu tinha 20 anos de idade. E eu soube lidar com isso. Entendeu? Então, assim, certa feita, uma tia minha, irmã do meu pai, falou assim para mim, poucos anos de Fortaleza, falou assim, eu tenho um primo biológico que é muito viciado em drogas, infelizmente. A gente já tentou ajudar, oramos, enfim, foi internado várias vezes. Essa minha tia falou o seguinte, Watson, você é um improvável. Você, pela lógica, que era para ser um usuário de drogas, e o fulaninho de tal era para ser o que você é. Então, eu não posso estar hoje por trás do meu passado, da minha desassistência paterna, e usar isso como escudo para dizer que os meus fracassos são produtos finais, talvez, da minha falta de paternidade. Está me entendendo aqui, gente? Então, isso aqui a gente tem que entender de maneira muito clara. Um dos principais atos de amor de um pai é ele saber dizer não para o seu filho. E dizer não é um ato de amor genuíno. É uma lição de vida que ensina a importância dos limites para a criança e para o filho. A pergunta é, como que nós pais equilibramos autoridade com paternidade? A paternidade, meus irmãos, ela não é uma concessão aos desejos e vontades, mas sim uma orientação para a vida. É um caminho de amor, mas focado em princípios. Vamos estar vendo aqui hoje alguns pontos. Existem tantos pontos que um pai tem que ter, tantas virtudes, mas eu quero falar de alguns pontos que a gente achou bem interessantes para esta manhã. Primeiro ponto, veja comigo no telão. Pai, um homem valoroso, é aquele que santifica seus filhos através de uma busca genuína por Deus. Isso aqui é muito forte, só para você entender, eu poderia pregar hoje, pegar uma história de um homem e pregar só sobre essa história. Mas eu senti que hoje eu deveria falar sobre alguns pais, e não entrar profundamente em cada um deles, mas de maneira holística, geral, falar sobre isso. Quando a gente fala de um homem que santifica, nós vamos estar agora pautados na história de Jó.
Veja comigo no telão, Jó capítulo 1, versículo 5, o texto vai dizer: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Diga assim comigo: todos eles. Pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Irmãos, só esse versículo aqui a gente podia pregar 2 domingos consecutivos, mas não é a proposta é se aprofundar nele. Mas observe que Jó os santificava. Os filhos de Jó, eles iam, eram 10 filhos, você lembra, 7 homens e 3 mulheres, eles iam para as festas. E aí a Bíblia diz que quando eles voltavam, Jó chamava, talvez eles pecaram, talvez eles fizeram alguma coisa errada, eu vou oferecer sacrifício a Deus. A Bíblia diz que ele fazia por todos. Todos, os 10 filhos ofereciam oração, sacrifício, chamava eles, olha só aqui o processo da comunicação, chamava eles, ele levantava de madrugada. O Jó era um homem forte, de madrugada, eu vou orar pelos meus filhos. Deixa eu perguntar para você que é pai aqui, falando de um homem agora aqui, você ora pelos seus filhos? Qual foi a última vez que você levantou de madrugada para orar por eles? É sua responsabilidade orar pelos seus filhos. Olha só, ele fazia isso continuamente. Era uma prática de Jó. Continuamente. Os filhos saíam para as festas, alguma coisa do tipo, oferecia o holocausto, conversava com os filhos, orava, abençoava. Continuamente. Gente, esse pai santificava seus filhos. Isso aqui é algo muito forte. Segundo ponto, pai, um homem valoroso, não tem preferência por um filho em detrimento do outro. A gente teve aqui o nosso querido pastor Ailton ministrando há 2 domingos atrás, falou sobre essa história, eu quero voltar a ressaltar aqui. Ele falou que Jacó, Isaú, que era o pai de Jacó, preferia, Isaac era o pai de Jacó, preferia Esaú em detrimento de Jacó. Por outro lado, Raquel, a mãe dos gêmeos, Esaú e de Jacó, preferia Jacó. E você vai ver comigo agora no telão, Gênesis 25, 28, diz que Isaac amava Esaú porque se saboreava da caça dele. Então, Esaú era um caçador nativo, experiente em flecha. O pai gostava talvez de um guisado, um assado de panela. Ei, deu fome agora aí? E agora, então, esse garoto ia, caçava, tirava lá, tratava todo o animal, preparava cozido, e o pai se banqueteava, e falava assim, esse garoto, Isaac falava, esse garoto Esaú, esse é o máximo. Você sabe da história que teve problema de que agora Isaac ia abençoar Esaú, como filho primogênito. Não vou entrar aqui agora, o tempo não permite, mas existem algumas bênçãos para a primogenitura. Dentre elas, herança dobrada. Dentre elas, a liderança cívica e familiar na partida do patriarca. E a liderança espiritual. Agora, quando o pai morria, o filho que era mais velho era o responsável para liderar, espiritualmente falando, a família. Então, tinha muita coisa em jogo. E você sabe da história que, agora, porque Rebeca preferia Jacó, você sabe que ela fez toda aquela maracutaia lá para poder o outro receber a bênção, e você viu que esses irmãos tiveram divergências por 20 anos, brigados, separados, e nunca mais conseguiram ficar juntos, porque o pecado da preferência. Eu quero falar para você, eu aprendi, o que eu vou falar aqui agora, no livro do pastor Sabá Liberal, que está aqui na minha frente. Ele falou que a edição de número 2186 da revista Isto É, publicou em 5 de outubro de 2011, uma matéria sobre o favoritismo paterno em forma de uma pergunta. A pergunta é esta, abre aspas, existe filho favorito? Fecha aspas. A pesquisa comprovou que os pais, sim, têm filho favorito. Por mais, talvez aqui na igreja não, em nome de Jesus aqui não, em nome de Jesus, diga assim, aqui não, não. Mas lá fora, depois daquelas portas, lá na rua, para lá, realmente os pais têm filho favorito.
Aí o que acontece? Grandes pesquisadores têm procurado descobrir quais são os motivos dessa predileção e também os efeitos que ela ocasiona na vida do filho. E aí, dentre elas, por exemplo, nós temos uma pesquisadora chamada Claire Stock, da Universidade de Denver, nos Estados Unidos. O que é que ela fez? Ela pegou 136 pares de irmãos. Pares, 136. E ela fez uma pesquisa e ela percebeu que os filhos que não eram favorecidos, que não tinham o pai, aquela atenção como o outro tem, esses filhos menos favorecidos, eles eram agressivos, tinham comportamentos destrutivos e eles eram antissociais. Estou falando aqui de ciência, não estou falando da Bíblia, isso aqui é ciência, pesquisadora norte-americana. Uma outra pesquisadora falou, a Catherine Conger, ela é professora de desenvolvimento humano e comunitário da Universidade de Califórnia, ela fez o seguinte, ela pegou 384 pares de irmãos e seus pais, 384. E ela concluiu que 65% das mães e 70% dos pais têm um filho predileto. Eu costumo falar que lá em casa o Enzo é filho predileto. Gente, só tem um Enzo, tá? Só tem um. E outra pesquisa também norte-americana, na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, mostrou que 75% dos filhos que que não tiveram essa atenção correta, eles identificaram que existem algumas razões, porque um é predileto, o outro não. Duas razões principais. A primeira é identificação. O pai olha para o filho ou para a filha e vê semelhança. Semelhança. Poxa, esse garoto, o pai é médico. O pai é médico e tem 3 filhos, de um que é esse médico. Isso aqui é meu xodózinho. Isso aqui comunga, compactua, sente, tem o mesmo feeling profissional que eu tenho. Então, às vezes, essa semelhança é uma das causas que faz com que exista essa predileção. Um outro ponto que eles detectaram nessa pesquisa é que, por exemplo, a questão da projeção. O pai, vamos usar o exemplo do médico, o pai queria ser médico e ele não teve oportunidade de ser médico, mas ele trabalha, e o filho dele passa na federal, na UFPB, segundo lugar. Agora esse garoto, essa garotinha, esse jovem, essa jovem, é meu xodózinho, porque aquilo que eu não pude ser, ele é por mim. Pelo menos um da minha família é médico. Alguém já viu pessoas assim? Então, essa projeção no filho ocasiona também a questão da predileção. Irmãos, terceiro ponto. Pai, um homem valoroso, é aquele que ama mais a Deus do que seus filhos. E tem coragem de confrontá-lo. Diga assim, ama mais a Deus do que os filhos. E tem coragem de confrontá-lo. Não vou ler também, o tempo não permite. Veja na sua casa 1 Samuel capítulo 2. Nota aí, 1 Samuel capítulo 2. Você vai estar vendo a história de um sujeito chamado Eli. Diga assim comigo, Eli. Ele era o grande sacerdote em Israel. E a Bíblia diz que esse homem, ele tinha alguns filhos. Dentre eles, a Bíblia vai relatar 2 sujeitos chamados Ofni e Finéias. Ofni e Finéias. E a Bíblia diz que esses homens também, eles eram sacerdotes. Claro, o pai era o master, e eles eram debaixo da liderança do pai. Mas esses 2 filhos dele, a Bíblia diz que esses homens, eles tomavam as carnes de quem vinha oferecer sacrifício. Me dá essa carne aqui, comia, e fazia festa. Eles eram imorais com as moças que ofereciam sacrifício no templo. As moças, se tivesse uma lá, queriam pegar as moças. E o que acontece? E a Bíblia diz, a Bíblia é silenciosa, não registra nenhuma confrontação de Eli com seus filhos. Ele sabia que ele não era burro, com certeza existia um concílio. Eli, teus filhos estão pisando na bola. Eli, os caras estão pegando as irmãs da igreja. Eli, os caras estão tomando as ofertas, estão fazendo baderna, os caras estão fazendo fé, os caras estão sem freios. E em nenhuma ocasião bíblica, Eli se levantou para confrontar. Silencioso.
Queridos, um dos pontos nossos como pai é confrontar em amor, claro, mas é confrontar. Sim ou não, gente? Confrontar em amor. Se você for ler a história, você vai perceber que a Bíblia diz que estes dois sujeitos, eles são mortos, consumidos por Deus. Deus não tolera um pai que vê seus filhos nos erros e fica calado. Então, isso aqui é algo muito sério. Quarto ponto, para você poder entender isso aqui é muito forte. Pai, um homem valoroso, tem tempo para os seus filhos e percebe suas lutas pessoais. Se você é um homem de valor, você vai entender a importância disso. Irmãos, nós trabalhamos em Fortaleza com vários nichos societais na igreja lá. Eu passei 14 anos em Fortaleza. Nós tínhamos lá uma família que nós acompanhávamos, que eles eram milionários. Milionários. E eu lembro que aquele casal eles eram do nosso life, eles eram tão ocupados, tinham tantas empresas, tanta correria, que para eles, o amar os filhos é o seguinte: eu não posso, segundo eles, dar tempo, eu vou dar presentes. Então, tudo que você pensar, aqueles garotos tinham até quadriciclos, eles eram pequenos, tinham quadriciclos caríssimos, tudo que eles tinham, tudo. Então, eu não dou tempo, porque eu não posso, eu vou dar presente. Foi feita uma pesquisa que o que mais os filhos querem, enquanto são pequenos, não é um PlayStation novo, não é um celular i15, i15? Não, é 15, né? O 15, o da Apple 15, né? Enfim, eles não querem esse tablet aqui, o que eles querem é a atenção do pai. Nós, como homens que moramos numa cidade como essa, que temos uma vida corrida, nós temos o desafio de tirar um tempo para poder cuidar dos filhos. Eu me lembro do nosso pastor Lucas, você vai conhecer essa história no Café com o Pastor. Ele foi fundador dessa igreja aqui no Brasil. Ele conta essa história que quando as filhas dele estavam na adolescência, precisando muito de atenção dele, ele era o presidente da igreja, com centenas de igrejas. Ele passou algumas semanas só com as filhas na praia, amando elas, conversando. Quem fala é a filha dele, a pastora Steck, pastora do Kids Nacional nosso. Ela falou que ele tirou muito tempo com ela para poder amá-la, protegê-la, entender. Ela estava numa fase de adolescência forte. Olha só, os pais valorosos, eles tiram tempo. Essa desculpa de que eu não tenho tempo, isso é mentira. Você precisa tirar tempo. Quantas vezes lá em casa eu tenho que separar, às vezes 2 vezes por semana para jogar bola com o Enzo. O Enzo quer ser goleiro. Então ele tem a luva dele, tem um negócio que cai, ele verte aquele negócio todo, só para vestir ele, meus irmãos. É uma luta, bem uns 7 minutos só para poder deixar o rapaz pronto. Aí ele sai. Comprei uma bola para ele boa e vou lá. Só para quê? Ele fica lá, fica assim, ó. Quer de canhota ou de direito? Gol, que sei o quê. Isso para ele, às vezes chega os coleguinhas e falam: papai, eu quero só for você. Ele quer me sugar, porque ele sabe que para ele é importante aquele tempo. Quantas vezes eu vou cansado, com esse celular no bolso, só um minutinho, tá? Só um minutinho aqui, só um minutinho. Pronto, vamos lá. Para poder também dar assistência para ele. Nós precisamos ter tempo para a família. Quer um exemplo? Davi, ele foi um cara muito ocupado, sim ou não? Davi da Bíblia, sim ou não, gente? Você percebe que Davi amava seus filhos. Você percebe que ele até construiu eles como ministros de Estado no tempo que ele reinava em Israel. Mas ele não conseguiu ter tempo para os seus filhos. Ele não conseguiu ouvir o que passava no coração de Aminon. Ele não conseguiu perceber a periculosidade de mandar Aminon, de mandar Tamar, sua filha, para casa do seu próprio irmão Aminon. Ele não percebeu a problemática que depois que Aminon estuprou sua irmã, ele não conseguiu ler o coração de Absalão. Ele não percebeu que Absalão não estava normal, que Absalão estava triste, que Absalão era um cara agora com a sua alma rasgada. Ele não teve tempo para isso. Ele deixou passar batido. Você sabe o que aconteceu com ele. Você sabe que Absalão chega e mata o próprio irmão. E agora tem uma desgraça na vida de Davi. A sua filha estuprada, um filho morto, o outro filho que era um grande general, assassino.
E a história relata que eles passaram 11 anos, depois que aconteceu, para que Davi pudesse ver de novo Absalão. Um silêncio ensurdecedor entre Davi e Absalão. Não teve tempo. Você observa que quando Davi ganha a guerra de Golias, as mulheres gritavam: Saul matou seus milhares, e Davi seus 10 milhares. Ele era famoso, era o cara respeitado na nação, ele era o cara, mas como pai, foi frágil, foi ineficaz, foi omisso, não conseguiu ler o coração dos filhos. Nessa manhã, você que é papai, Deus está te chamando para que você possa aprender isso. Aliás, a minha palavra hoje é para os homens, sejam eles pais já e hoje, sejam eles filhos, rapazinhos que estão aqui que vão ser pais. Aprenda isso, a importância de ser um pai valoroso. Olha só, quantas vezes, meus irmãos, nós temos, ainda nesse ponto, nós temos filhos que querem falar para os pais o que está acontecendo com eles. Conheço história de criança que estava sendo abusada pelo tio. Tristemente falo isso. E aquela criança falava para o pai ou para a mãe: quero te falar algo, papai. Tem tempo não, menino? Então, semana, papai, eu preciso falar com você. Tem tempo não, menino? Até que aquela criança teve uma vida destruída totalmente. O pai nunca teve tempo para dizer: o que você quer, meu filho? Eu posso te ouvir, meu filho? Pastor Sabá, autor desse livro que eu falei para vocês agora, ele foi nosso pastor lá em Macapá, isso nos anos 99, estava em Macapá. Naquele tempo ele tinha só 2 filhos, e uma era pequena, a Letícia, e o Rafa tinha bem menor. Mesmo assim, ele separava uma vez por semana, para pegar às vezes ele ia na esquina, tinha um mercadinho na esquina, tomava um picolé, sentava, ria, brincava e voltava, mas ele tinha um dia por semana, para ficar com cada um individualmente. Nós precisamos entender sobre isso aí, isso aqui é algo muito importante. Quem está comigo aqui? Quinto ponto, pai, um homem valoroso, é aquele que garante que a sua família, aqui no caso, esposa e filhos, estão seguindo a Jesus. Eu sei que nós temos irmãs no corpo de Cristo, que elas são as mais espirituais, elas são aquelas que trazem os filhos para a igreja, elas são aquelas que leem a Bíblia, porque os maridos não leem a Bíblia, eu sei disso que acontece no meio das igrejas. Elas são aquelas mais fervorosas, mais tementes a Deus, mas é responsabilidade do marido. E você que é mulher, você tem que orar: Deus, me ajuda meu marido a te entender, a se converter a ti. Mas é responsabilidade nossa, como maridos, garantir isso. Quer um exemplo? Vamos lá em Josué, capítulo 24, aí está errado, 24:15, tá, gente? 24:15, eu coloquei 25. 24:15, vai dizer: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses, a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Ele conclui: diga assim comigo, o homem, levanta a mão e diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga assim de novo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele teve uma postura. Ele não terceirizou para a esposa dele, não, meus irmãos. Ele não esperou que o pastor fizesse isso, não. Falou: Alfa, eu decido que eu e eles vão servir. Mas o Odson, como fazer isso? É na força do braço? É na ignorância? É na imposição? Não. Com certeza ele era um homem que ensinava seus filhos, que era um exemplo de pai, de líder, quebrantado. Então, por a postura espiritual adequada, ele conseguiu fazer isso. Tem uma história muito triste de um irmão. A minha mãe, lá no Pará, ela ganhou uma senhora para Jesus, uma senhora muito legal, a gente tornou-se muito amigos, e aquela senhora era desviada. Ela passou anos desviada. E depois, quando ela aceitou Jesus, a minha mãe foi conversar com ela, ela falou que ela era filha de presbítero. Mas o presbítero, que é o pai dela, forçava
os filhos, quando pequenos, iam para a igreja, todo mundo forçado, e a esposa, e xingava, e que negócio, extremamente religioso, e prepotente, e achava que aquilo ali ia garantir a salvação dos filhos. Quando todos os filhos, diga assim comigo, todos, sobrou nenhum, ficou adolescente, e agora, nem a mulher e nem os filhos iam para a igreja. Todos. E os filhos culpavam, ele é um mau caráter, ele não serve a Deus, ele se faz de bonzão na igreja, esse bicho é... E os filhos extremamente revoltados. Então, meus irmãos, como é que eu garanto? Não é na imposição, não é na força do braço. A Bíblia diz que não é nem, Zacarias 4,6, nem por força, nem por violência. Eu não posso mandar. Claro que meu filho tem 7 anos, e algumas vezes, o Enzo falou, papai, não quero ir para a igreja. Eu falei para ele, e o Kiko? Arruma, vamos para a igreja. Não vou esculhambar ele, mas também ele não vai fazer o que ele quer, porque eu sei o que ele quer. E eu sei o que Deus tem para a vida dele. Então, existe uma diferença de você deixar a coisa solta e de você ser uma pessoa radical. Eu estou sendo talvez um pouco firme, em amor, firme, para poder dar um norte para ele. Mas olha só, isso aqui é algo muito importante. A pergunta é, como garantir? Primeiro, a gente tem que ser um exemplo seguidor de Jesus. Eu falo para o Enzo, leia a Bíblia, Enzo. Aliás, o Enzo lê a Bíblia todo dia, gente. Só não de domingo. De segunda a sábado, agora é radical. São 5 versículos por dia. Ele pega a Bíblia dele, e a Bíblia dele é de adolescente, a Bíblia é meu de verdade. Ele abre a Bíblia, eu fico do lado, lendo, aí eu vejo a palavra é essa aqui. Por exemplo, ele falava a palavra I, quando tinha acento agudo no E. Eu falei, não, quando tinha acento agudo no E, a pronúncia é E. Vamos lá. Estou ensinando a ler, mas do lado dele, terminou, a gente bate um papo. Às vezes é rápido, não pode ter também aquele devocional muito longo, que 7 anos não vai entender. Bata um papo com ele, porque eu estou ensinando ele a ler a palavra de Deus, pelo exemplo. Por exemplo, como é que eu garanto isso que meus filhos vão seguir Jesus? Dando a direção para eles na vida. Direção, filho. E a direção é para muito. Por exemplo, teve um pastor amigo meu que o filho dele já é adulto já. Esse filho dele já tem quase 30 anos, não é casado ainda. Esse filho dele queria ficar fazendo missões globais por aí. Falou, ei, vem cá, vamos trabalhar. Ele falou para mim, vamos trabalhar, arrumar emprego, porque você tem que casar, cara. Dá direção, não pode deixar o garoto, a garota solta. Como é que eu consigo garantir isso? Outro exemplo, ensinando a Bíblia aos filhos, tendo uma vida de oração. Irmãos, olha só, não desistindo dos filhos, não abrindo mão deles. Deixa eu lhe perguntar, você que é homem, você ensinou seus filhos a Bíblia? Eu trago essa responsabilidade. Eu falei para a Andresa, eu que catequizo religiosamente o Enzo. Você ajuda na escola, você ajuda a resolver os exercícios da escola, teológica e biblicamente sou eu. Toda vez que eu vou para a escola com o Enzo, ele já sabe hoje 17 versículos decorados. Nós vamos reprisando alguns, são geralmente 5 a 6 por dia. Enzo, vamos reprisar agora os versículos de Provérbios. O que diz Provérbios 1 tal? Vai falando, tá. Terminou? Ok. Às vezes está com sono, eu falei, está com sono, Enzo? Vamos só fazer 2 hoje. Vamos falar 2. Eu preciso ensinar o Enzo, porque só assim eu garanto uma possibilidade maior dele ter um futuro muito perto de Jesus. Queridos, a minha pergunta é, você, pai, tem ensinado seu filho a palavra de Deus? Talvez já passou a fase, você que é jovem, que já é casado, que vai ter filhos, tenha isso como uma missão. Você é o principal professor do seu filho. Ponto 6. Pai, um homem valoroso, não fica irritando os seus filhos, mas disciplina-os e admoesta-os. Isso aqui é muito forte. Nós temos que ter cuidado, porque provocar ira num filho, muitas vezes acontece quando o pai cobra algo que ele não é. Já viu aquele pai que fala assim, olha, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Para vocês aqui, talvez os nossos avós, eles eram chique, né? Era um jargão patriarcal. Faço o que eu mando, faço o que eu faço não, viu? Eu deu errado para mim, não faço o que eu faço não. Meu irmão, eu preciso ser um exemplo. Olha só, veja no telão comigo, isso aqui é muito forte.
os pais podem exigir o mesmo empenho e jamais o mesmo desempenho. Vamos lá? 1, 2, 3, diga assim: os pais podem exigir o mesmo empenho e jamais o mesmo desempenho. Cada um, nós somos hoje mais de 8 bilhões no mundo, cada um é singular. Então, se eu tenho 2, 3 filhos, eu posso exigir que eles estudem 2 horas por dia, fora a escola. Uma exigência minha, pode ser. Mas se um tirar 10, ou tirar 7, eu não posso exigir que o outro tire 10 porque o outro tirou 10. Eu posso exigir o empenho, não o desempenho. Qual o problema? Se eu exigir o mesmo desempenho, as comparações. Ah, mas o fulaninho de tal é assim, você não é assim. Ah, você... Essas comparações fragilizam a psique humana, gente. Isso deixa a pessoa cabisbaixo. Não levanta, afunda a pessoa. Então, para quem tem mais do que um filho, exija a mesma intensidade. Veio o resultado diferente? Paciência, vamos para frente, que a vida é assim. Quem está me entendendo aqui? Mas olha só, os pais que devem fazer que seus filhos sejam seus discípulos. A demonstração, gente, fala de confronto verbal. Por exemplo, o pai tem que falar para o filho: vai, não vai. Faz, não faz. Eu tenho um filho de 7 anos, desliga a TV. Eu que digo para ele o que é para ele fazer. Vamos para a igreja, não quer não? Vamos para a igreja assim mesmo. E boa atitude. Vem para a igreja, boa atitude. A gente tem que dar para essas crianças esse limite. Quando você vai lá para Efésios capítulo 6, versículo 1, o texto vai dizer: filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Pais, a palavra grega para pais em Efésios 6:1 é pai e mãe. Ok? Tudo bem até aqui? Pai e mãe. Quando eu vou para Efésios capítulo 6, versículo 4, e vós pais, veja no telão por favor, esse pais aqui no grego está falando da figura masculina. Isso aqui é muito forte. Paulo está falando para mim: o Odson lá na tua casa, você, o Odson, não provoca o Enzo a ira. Você, o Odson, cria-o na disciplina. Você, o Odson, o homem, a figura masculina. Você, o Odson, a demonstração no Senhor. Isso aqui é muito forte, porque quando a gente vai para o mundo antigo, os pais poderiam, por exemplo, gente, castigar os filhos de maneira severa, ao ponto de vendê-los, escravizá-los, abandoná-los e até matá-los. Os pais eram meio que propriedade, os filhos eram propriedade dos pais. Paulo ensina, entretanto, que o pai cristão deve imitar um novo modelo. A paternidade, irmãos, eles deriva de Deus. A personalidade da criança é frágil. E os pais têm que ter cuidado com essa questão do abuso de autoridade. Então aqui, como é que o pai pode abusar? Às vezes ironizando a criança, ou adolescente. Ironizando. Ou então ridicularizando, criticando, debochando, jogando para baixo, falando palavras de desânimo. Então, olha só, nós temos que ter cuidado com isso aqui. Irmãos, há pais que provocam seus filhos a ira, por exemplo, levando eles ao descontentamento na vida. Outros, por exemplo, eles não conseguem agradar os pais como os pais querem que sejam. Outros, talvez, eles provocam os filhos a ira com aquele silêncio gélico e ensurdecedor. Não comunica com o filho. O filho quer conversar com ele. Não vou comunicar com o filho. Talvez os pais provocam os filhos a ira, por exemplo, envergonhando diante dos outros. Antigamente era muito lindo. O pai falava o seguinte: menino, vai apanhar todo mundo. A criança sai assim, ó. Aquele pai falava assim, para os outros, seus colegas: tem um moral. Aí a gente pergunta: pensa que é bonito ser feio? Isso é feio. Nós temos que ter esse cuidado com essa questão. Então isso talvez provoca a ira. Por exemplo, quando eu falei a história de Absalão, 11 anos do assassinato, depois que ele voltou para se encontrar com Davi. 11 anos de silêncio. Davi, fica na tua que eu fico na minha. Aquilo provocou revolta. Você vê que ele chama o profeta Absalão: olha, ele tem que reunir comigo. O profeta vai mediar esse conflito entre pai e filho. Isso aqui é muito sério. Eu achei muito interessante o que William Hendrickson disse. Mais ou menos aquilo que eu falei agora. Ele falou que existem algumas maneiras da pessoa provocar o filho à ira.
Ele elencou, por exemplo, excesso de proteção. Esse é um problema que eu tinha com Enzo. Filho único, eu sou muito paternal, e muitas vezes o Enzo não podia nem cair, ficava chateado. Cara, eu não quero que você tenha cicatriz que eu tenho na testa, cara. Tem que ter cuidado. Protegia tanto o Enzo, que eu sufocava o Enzo. Por exemplo, às vezes é o favoritismo, às vezes é o desestímulo, às vezes, por exemplo, é a gente querer que a criança faça aquilo que eu faço, seja aquilo que eu sou. Essa semana aconteceu algo interessante. Primeiro, quando eu era adolescente, eu tinha 14 anos de idade, lá em Macapá, eu já era líder de louvor da minha igreja, o líder de louvor principal da igreja, liderava casais e tudo, com 14 anos de idade. E naqueles tempos, a minha mãe pagou, talvez uns 5 anos ou mais, aula de música, então fui para conservatório, os melhores músicos da cidade, ela pagava para eu poder fazer aula de violão, guitarra, fazer aula de canto, enfim. Então, eu sempre gostei um pouco de música, nunca tornei profissional, longe de ser profissional, mas eu gostava, a gente entende, ninguém fica muito assim, perdido não. Então, quando eu era adolescente e jovem, eu falava assim, cara, quando eu tiver um filho, uma filha, eu quero que ele ou ela seja como eu, gosto de música. Que bacana, cara, o cara cantar, legal, puxa, que legal. Chegou o Enzo. Essa semana o Enzo chegou, porque a escola que ele é aluno, lá é obrigatório a aula de música, como fosse uma disciplina mesmo. Então, ele faz aula de violino obrigatoriamente. Tem um violinozinho toda sexta-feira, querendo ou não, é carga horária. Ele chegou para mim na quinta-feira, fui pegar na escola, papai, eu não quero fazer aula de violino, não. Não quero, eu quero ser um saco, cara. Eu falei assim, cara, olha só. E eu tenho que lidar com isso numa boa, porque ele é diferente de mim. Ele falou assim, eu quero que você vá lá na coordenação perguntar se eu posso sair. Eu falei, olha, eu posso ir lá, mas eu acho que não pode, porque faz parte da carga horária. Na sexta-feira, ele chegou, a gente levou o violino de manhã para a escola, ele falou, você não foi, cara, você não foi lá não, cara. Eu digo, vamos lá juntos. Peguei na mão dele, fomos lá na coordenação, tudo bem? Eu sou o pai do Enzo. Oi, Enzo, tudo bem, tudo bem? O Enzo, sério. Gente, o que acontece? O Enzo não quer fazer mais violino aqui. É possível ele ser liberado para poder não fazer mais aula? Aí a coordenação. Ó, o Enzo. Voltamos, chorando, Enzo se acalma. Eu falei, se você não quiser ser um músico, não tem problema, mas faça só a aula para você passar. Eu falei, já pensou os seus colegas passar para a terceira série, você ficar na segunda, reprovar por causa de violino, cara? Observe comigo esse exemplo aqui, que muitas vezes nós temos que entender isso. Não é o que eu gosto. O Enzo fala de futebol pra caramba, eu não entendo nada. Eu não torço para nenhum time, o Enzo só futebol. Acordei 6h30 da manhã para poder orar hoje, o Enzo foi do meu lado. Papai, sabe quem está agora, o Fortaleza está agora no segundo, papai vai ganhar, se perder tanto. Meu Deus do céu. Mas é importante o quê? Entender a peculiaridade da criança. Por exemplo, como é que, segundo Henderson, a gente pode talvez provocar ira? Negligenciando o filho. Ou talvez com palavras ásperas, crueldade física. A gente não vê isso mais hoje, graças a Deus. Existe hoje um policiamento forte, protegendo a mulher e protegendo a criança. Graças a Deus por isso. Mas eu lembro de histórias lá no Ceará, que minha mãe conta, que os pais batiam nos filhos, que as mães tinham que banhar os filhos com água de sal. Todos ensanguentados. Isso são exemplos abruptos de que provoca nos filhos a ira. O texto de Efésios, Paulo dizendo, pai, não provoca a ira. Isso é forte. Mas eu quero ver com vocês agora que Paulo vai, nesse mesmo versículo, ele vai dar algumas direções para os pais. Ele vai falar o seguinte, vamos estar lendo aqui, só voltando aqui, Efésios 6:4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na demonstração do Senhor. Primeiro, em primeiro lugar, os pais devem cuidar da vida física e emocional dos filhos. Essa palavra, essa expressão, criai-os, a palavra grega para criar é ektrefo, que significa nutrir, alimentar. Calvino, um grande reformador também, chegou a entender que essa palavra criar, no grego, significa acalentar com afeição. Isso é criar um filho, acalentar com afeição.
entender ele, ouvir ele. Cara, o cara não quer fazer violino. Caramba, violino. Pô. Já pensou esse menino se tornar um grande musicista? Mas eu tenho que ouvir, acalentar ele. Ok, estou entendendo você, está tudo certo. Beleza. Vamos para frente. Não tem problema com isso. Olha só. Mas em segundo lugar, os pais precisam treinar seus filhos por meio da disciplina. Então a palavra disciplina aqui no grego, irmãos, ela vai expressar a palavra grega chamada paideia. Significa exatamente a gente treinar por meio da disciplina, da correção. Isso aqui é muito forte, porque veja no telão, a disciplina se dá por meio de regras e normas, por meio de recompensa, se necessário, castigo. Temos na Bíblia aqui várias passagens aqui, você pode notar depois, o tempo não vai dar para ler, você pode ver várias passagens aí, que vai falar sobre disciplina no contexto de física. Watson, qual é o seu entendimento sobre isso? O Enzo apanhou fisicamente a última vez, ele tinha 6 anos, vai fazer 8 anos agora. Não apanhou mais. Esse ano o Enzo não foi nenhuma vez disciplinado. Agora ele é corrigido diariamente. Ele está 3 dias sem assistir desenho, terceiro dia hoje. Fez besteira, chama aqui, dá uma bronquinha, tira desenho. Tira desenho, não tem desenho. Então, ele é corrigido. Então, não gosto da ideia de um pai que bate no filho com 15 anos de idade. A Bíblia não fala nada sobre isso aí. É silenciosa. Eu só estou falando do meu posicionamento. Não acho interessante, acho desinteligente. 18 anos de idade, você vai apanhar. Desinteligente. Existem outros mecanismos de conversa, mas não é que uma criança não pode ser disciplinada fisicamente, tem que ser. O texto em hebraico vai levar. Certa feita, eu liguei para um professor meu, na verdade, liguei para 5 professores meus, lá do seminário, alguns eram até pós-doutorado em teologia, especialista em grego, os caras escreviam, porque grego escreve de trás para frente, né? Falei, professor, me diga uma coisa, qual é o significado da palavra disciplina no hebraico? Os livros, por exemplo, de Provérbios, ele falou, a síntese é física. Ele falou assim, meter a peia. A síntese é essa. Mas o que acontece? Tem que ser pensado sobre isso, porque muitas vezes um filho grande não é mais necessário. Já pensou um filho de 15 anos de idade, vou bater em você, deita e me bater em você. Gente, existe outro mecanismo de correção, mas o importante é que é preciso ser o quê? Disciplinado. Eu já vi vários filhos pintando e bordando. E os pais falam assim para a mãe, vai lá, disciplina ele. Lá em casa, meu amigo, ela nem pensa, já estou em pé. Vamos conversar, porque é uma responsabilidade o quê? Minha. Então não terceiriza isso para a sua esposa. Quando a gente vê esse versículo ainda, a gente tem que entender que os pais precisam encorajar seus filhos no ensino. O texto vai dizer, na instrução. Então a palavra grega para instrução é noutesia, fala de ademoestação, fala de uma linguagem, de uma comunicação verbal com esse filho. Educar eficazmente, meus irmãos, fala de quê? De você dialogar, de você ensinar através de advertência, através, por exemplo, de estímulos, através de correção física. Eu acho muito legal o que Russell Shedd falou, um grande teólogo que faleceu há pouco tempo. Ele disse que essa palavra noutesia, que é para instrução, segundo ele, entende que isso fala de começar desde pequeno. Desde pequeno, ensinar a criança a distinguir o que é certo e o que é errado. O que é contra a Bíblia, o que a Bíblia ensina. Desde pequeno, ensinando a criança. Mas em quarto lugar, nesse versículo ainda que a gente está falando, estamos expondo agora para os irmãos, Efésios 6,4, ele vai dizer o seguinte, ensinar na a demonstração do Senhor. Essa expressão do Senhor revela uma educação cristã. Revela o quê? A gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes o pai pensa que a igreja é a única fonte responsável de educar seus filhos. A igreja, a gente está tendo pais Kids lá agora, é culto Kids, está rolando agora, 2 turmas funcionando. Nós somos apoio de vocês. Nós não vamos assumir a responsabilidade de catequizar seus filhos. Nós apoiamos eles uma vez por semana. Já temos Life Kids aqui, vamos apoiar 1 hora, 1h30 por semana. Mas você que é pai, você que é mãe, é você que tem que catequizá-lo e ensiná-lo na demonstração do Senhor. Quem está comigo aqui? Para a gente finalizar, está quase um horário aqui. Último ponto de hoje,
Pai, um homem valoroso, é aquele que não abandona seus filhos. Existem alguns níveis de abandono. Primeiro abandono, não assumir a responsabilidade de dar atenção para o filho. Não ter tempo para o filho, não amar o filho, não pagar a pensão. Eu fico horrorizado. O cara faz filho na mulher, some do mapa, dentro de igreja, não é aqui não, graças a Deus não tem aqui, já vi em outras igrejas, some do mapa, só vai pagar R$ 250 se a mulher colocar na justiça. Meu Deus do céu. Abandono. Por exemplo, a pessoa abandonar a educação da espiritualidade dos filhos. Mas existe o segundo tipo de abandono. É aquele que eles moram na mesma casa, no mesmo telhado, o filho tem um quartinho dele, o pai leva para a escola, o pai paga as contas do menino, paga a mensalidade da escola, compra roupinha, compra tudo, mas esse pai não dá atenção, esse pai não investe tempo de qualidade, esse pai não ouve o filho, está presente, mas separados emocionalmente. Um tipo de abandono segundo. Eu estava vendo uma pesquisa de um instituto chamado Data Popular. Em 2011 essa pesquisa foi feita. E essa pesquisa contactou que 5,5 milhões de crianças não têm o nome do pai na sua certidão de nascimento. Essas crianças aparecem lá, entre aspas, pai não declarado. Essa expressão aparece em 2011 em 5,5 milhões de crianças. Essa mesma pesquisa relatou que 67%, melhor dizendo, que 67 milhões de mães no Brasil, 67 milhões, sendo que 31% dessas, ou seja, 20 milhões, são carreira solo. O que é carreira solo? A mulher engravidou e agora sozinha cuida do filho dela. O cara some, não assume nada, não dá atenção, continua na bagaceira. 20 milhões de mulheres são carreira solo no Brasil. Isso aqui, o dado também mostrou que a facilidade que os homens têm de optar por não ser responsável pelo filho, é uma escolha dele. Quero sumir, eu sumo. E aí? Olha só que forte. Segundo a psicóloga Luísa Conrado, ela disse que essa ausência paterna nos filhos ocasiona, segundo ela, abre aspas, ocasiona distanciamento, gera um sentimento de rejeição profunda na criança. E esta pode replicar o mesmo com outros relacionamentos, até mesmo dificuldade para criar laços. Já viu pessoas que crescem, que foram abandonadas pelo pai, crescem, começam a namorar e não tem elo com nada. Às vezes até casa, não consigo não, deixa. Não consegue relacionar-se, não consegue desenvolver uma comunicação, porque não tiveram dentro dos seus lares a postura de um pai comunicador que amasse essa pessoa. Aí, um rapaz chamado Álvaro Azevedo, professor da USP de São Paulo, ele disse que, professor de Direito, ele falou que é um número assustador o indício de irresponsabilidade social. Nós temos 20 milhões de mães sozinhas. Se fosse uma mãe por um filho, seriam 20 milhões de filhos. Mas às vezes tem uma mãe que tem 7 filhos de um cara só abandonado. São milhões. Álvaro, jurista, falou que isso aqui é uma clarífica demonstração de irresponsabilidade societal. Quero falar para você que, ainda segundo esse jurista, ele diz que a criança ter o nome do pai na certidão de nascimento é um direito à personalidade e à vida de toda criança. Ele abre aspas e diz, além disso, é uma questão de legalidade para que essa criança tenha direito à herança do seu pai. Quero terminar falando para os irmãos que a paternidade física, meus irmãos, é muito mais forte do que nós podemos dimensionar. Eu vim de uma criação sem pai. Eu vi meus irmãos sendo abandonados pelos pais biológicos deles. Eu sei o que eu estou falando. Não estou falando aqui por achismo, não. Foram anos de caminhada na vida, eu sei o que eu estou falando. Uma criança, um jovem sem a figura de um pai.
ele não tem referência, ele não tem segurança, ele não tem estabilidade, ele não tem crescimento, ele não tem realização. E quando se tem, é tudo muito limitado. Consegue algo e às vezes cai. Isso é algo forte. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês, veja no telão. A revelação do amor de Deus é a cura para uma paternidade mal resolvida. Você fala assim, mas o Watson, realmente para mim não deu certo, Watson, sofri muito a vida toda, fui judiado, fui abusado, fui abandonado, fui ridicularizado, fui humilhado, foi um terrível. Quando eu entendo que Jesus me ama, quando eu entendo que apesar de tudo isso, eu tenho um Pai que me ama, eu começo a ser curado por Jesus. Veja comigo, Salmos 27, versículo 10, o salmista vai dizer, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ele vai dizer no Salmo, capítulo 68, versículo 5, que Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus na sua morada. Meus irmãos, último slide, você tem um pai que te ama, não permita viver na orfandade. Eu quero terminar dizendo que a paternidade é uma jornada, sobretudo espiritual, uma missão que vai além do biológico, que toca a essência do ser humano, é uma responsabilidade, uma arte, uma filosofia de vida. Nesse Dia dos Pais, eu quero que nós reflitamos sobre o perfil do pai, um homem valoroso, em nome de Jesus, amém? Quero que os pais fiquem em pé, por favor. Eu vou pedir que todos os pais fiquem em pé. Nós queremos orar por você hoje. Queremos abençoar a sua vida. E dizer que, de verdade, tudo que nós falamos aqui hoje, eu creio que praticamente quase nada desses problemas acontece conosco. Mas talvez tenha uma área que a gente precisa melhorar. Quero orar por você nessa manhã. Dizer que você é um pai valoroso para Jesus, para nós. Dizer que os nossos erros, o nosso passado não define o nosso futuro. Talvez nós falhamos em algum momento. Você pode pedir perdão de Jesus hoje. Você pode falar, puxa, se eu falei com meu filho, eu vou ser melhor com meus netos agora. Eu vou voltar com os meus filhos, pedir perdão. Eu vou ser um pai, um homem valoroso. Quem está do seu lado aí, as pessoas que estão do lado, levanta as mãos abençoando esse pai que está do lado aí. Abençoa esse pai. Nós queremos, Pai, nessa manhã, declarar sobre cada um de nós que estamos aqui, também quem nos acompanha pela internet agora. Nós pedimos, Pai, que nós possamos ser um pai valoroso. Nos ajude a termos esses princípios, Pai, que nós aprendemos hoje, ter eles de maneira correta e positiva, que possamos repudiar essas atitudes erradas que a gente aprendeu hoje desses pais, que a Bíblia demonstra as suas fraquezas. Eu quero pedir, Pai, que cada um pai que está aqui nessa manhã, nesse auditório, que o Senhor possa abençoar. Eu quero profetizar, meu irmão, que você é um pai valoroso, que você é um exemplo a ser seguido, que você vai amar seus filhos, que você vai instruí-lo na palavra, demonstrá-los, discipliná-los quando necessário, dar limites, mas você vai ser, sobretudo, um padrão a ser seguido. Nós abençoamos cada pai nessa manhã, declaramos sobre cada um de nós nessa manhã, um tempo novo, de graça, de comunhão com o Espírito Santo, de entendimento da importância de seguir a Jesus de verdade, de ser um líder, um norteador, como Josué foi no capítulo 24, versículo 15, ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Levanta nessa igreja, meu Deus, homens assim, homens que chamam para si mesmos as responsabilidades de um pai espiritual, de um pai exemplar, em nome de Jesus. Eu sinto que, talvez, Deus nessa manhã, eu sinto que na verdade é isso, Deus quer tocar em pessoas nessa manhã que talvez falharam como pai. Eu quero dizer para você que você não deve carregar o passado no presente. Se você falhou, o Espírito Santo te perdoa nessa manhã. Você
deve deixar essa carga emocional lá atrás. Se Jesus te perdoou, quem é você mesmo para não se perdoar? Eu sinto também que nessa manhã o Espírito Santo quer ajudar pessoas a perdoarem seus pais que fizeram tanto mal. Talvez filho, filha, você tem tempo que não fala com seu pai. O pai está vivo, você sabe onde ele mora, você tem um contato telefônico dele, mas por ele ter feito algo tão ruim para você, você repudiou ele. Nessa manhã o Espírito Santo está falando para você, que você deve perdoar seu pai. O texto de Efésios, capítulo 6, versículo 2, diz que honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3, para que te vás bem e sejas de longa vida sobre a terra. Longevidade e sucesso tem tudo a ver com a honra para o pai. Então o Espírito Santo fala para você nessa manhã, liga para o teu pai, diga que você o ama, perdoe ele, em nome de Jesus.